Ações da Vale, tá barato? Essa é a pergunta que eu recebo diariamente, principalmente lá pelo Instagram, e por isso resolvi fazer um vídeo um pouquinho mais técnico, porém de maneira simples, para você poder entender não só se Vale tá barato, mas como olhar para uma empresa, como olhar para uma ação de uma forma geral. Então te convido a ficar até o final desse vídeo aqui, para entender e sair daqui sabendo um pouco mais sobre análise de uma ação, de um negócio. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou educador financeiro formado pelo EFINC e a minha ideia aqui não é só ensinar sobre ações, a minha ideia aqui é te ajudar a investir melhor para você atingir seus objetivos, e ações é uma das maneiras que a gente vai passar por aqui, uma das melhores maneiras, diga-se de passagem, de investir e atingir os objetivos. Então você está chegando agora por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, que assim o YouTube vai te notificar sempre que for um vídeo novo pro ar. E também ajuda o canal a crescer e levar esse vídeo aí para mais pessoas. Beleza? Então vamos pro tema, vamos pro vídeo. Primeira coisa aqui importante, quando alguém me pergunta se a ação da Vale tá cara ou barata, vem na minha cabeça o seguinte: a maioria das pessoas está cometendo um erro muito grave no investimento em ações, que é o erro da ancoragem. O que é isso? A Vale ela saiu recentemente aí de uma cotação de R$114 e está agora na casa de 65 reais mais ou menos, 66 reais. E isso dá aí praticamente 50% aí de queda, né, nesses últimos um ano e pouco. Qual que é o grande problema que eu vejo aqui? O pessoal pergunta se está barato não pelo que a empresa vai ser, né? Não pelo que a empresa gera, mas porque ficou ancorado no preço de 114. E aí tem empresa, tem ações que realmente vão voltar, mas não porque já custou, mas porque ela vai gerar resultado que equivalem a um preço justo de 114, 120, só que isso depende do que vai gerar. Muitas empresas que custavam lá em cima e caiu, muita gente comprou sem saber o que está acontecendo, porque ficou ancorado naquele preço. Eu acredito que é o caso da maioria que investe em OIBR, que eu não chamo nem de investimento, eu acho que é uma aposta, né? E a maioria que comprou ações de IRB e muitas outras aí que, no meu ponto de vista, é uma aposta. Quem está investindo nessas empresas, olhando o que ela vai produzir, beleza, nada de errado. E quem estiver apostando também tem nada de errado, só que é aposta, não é investimento. Então, falando da Vale em si, a gente tem que pensar o seguinte: a empresa ela vale o que ela vai gerar de caixa lá na frente. Qualquer investimento ele vale quanto ele vai me trazer de retorno. Esse é o valor do investimento para você avaliar, não mais do que isso. É simples, mas é difícil fazer essa avaliação, né? E aí, vamos entender a Vale? Como que ela ganha dinheiro? A Vale ela tem vários negócios. O principal dela, minério de ferro. Tem outros lá, outros metais que ela está crescendo. Tem muita coisa acontecendo na Vale. Mas hoje, o principal, né, jeito da Vale ganhar dinheiro é através do minério de ferro. Minério de ferro, ele é o que? Ele é commodity, então a Vale não tem como agregar muito valor. Ela vende esse minério de ferro pelo preço da commodity, não é ela que põe o preço, é o próprio mercado que vai colocar o preço. Então, importante destacar aqui essas duas informações importantes, que é como ela ganha dinheiro, principalmente aqui. Não vamos falar só do minério de ferro, vamos esquecer os outros negócios por enquanto, e nesse vídeo não vou falar dos outros negócios, vou falar do minério, e que ela é uma empresa de commodity, então ela depende muito do preço dessa commodity. Ponto. Entendendo isso, o que eu vou esperar, né, da empresa no futuro? Eu peguei alguns números, vamos aqui no Excel, vamos dar uma olhada, eu gosto de mostrar na tela. Bom, peguei aqui, primeira coisa, ó, um gráfico do minério de ferro para saber a cotação atual dele, ó, tá 112,65 dólares. Esse aqui é a cotação dos últimos 10 anos, 10, 12 anos, desde 2011, né? Saiu lá em cima, ó, 152, baixou, subiu, então hoje está 112,65. Eu trouxe aqui para uma planilha, tá? Cotação atual do minério de ferro, 112,65. O custo mínimo nos últimos 10 anos foi em dezembro de 2015, ó, 38,44. Eu peguei aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, 38,44. E o custo máximo foi aqui em junho, né, de 2021, 214,55. Só frisar, a gente não vai fazer cálculo nenhum não, é só pegando informação para a gente entender o que está acontecendo. Quando a gente pega a cotação da Vale, ó, tá aqui, só que agora eu estou pegando aqui a cotação ajustada pelos dividendos, e aí a gente vai lá no gráfico,
A gente vê que lá em 2016, ó, naquela fase que o minério caiu, ela era 5,82 e depois em junho de 2021 ela estava no pico 94,55. Lembrando que essa cotação chegou a 614, só que aqui ela está ajustada pelo dividendo, ela vai descontando o preço da ação para ajustar. Por isso que está esse valor 94,55, vamos considerar como topo histórico, tá? Então na planilha, né, eu trouxe essa informação, 93, 97, aqui variou alguns centavos, do jeito que pega no gráfico, só para a gente entender o que? A cotação dela está diretamente focada na cotação do minério de ferro, diretamente relacionada com a cotação do minério de ferro. Tá, e a Vale vende para onde? Ela vende para a China. Se o crescimento da China demandar muito aço, né, e aí demanda muito minério de ferro, o que vai acontecer? Além dela produzir mais, né, vai começar a faltar o preço do minério de ferro, sobe. Se a China ficar muito devagar, igual está agora, entrar em recessão, é o contrário. Agora, para onde vai esse crescimento da China? Para onde vai o preço do minério? Aí entra o que eu sempre falo o seguinte: qual que é o ideal? Hoje um analista de Vale, dentro de uma casa de research, ele vai conhecer exatamente como que está o PIB da China, o que está acontecendo lá na China, o mercado do minério de ferro, o que vai acontecer. Eu não sou especialista nisso, tá? E acho que nem precisa ser, se eu quisesse investir em Vale. No momento eu não invisto em Vale, faz muito tempo que eu não tenho Vale na carteira. Mas se eu quisesse investir, eu não precisaria disso se eu usar uma estratégia que meio que automatiza, entre aspas, a minha estratégia de investimento. Porque imagina a gente, pessoa física, que trabalha e tem pouco tempo para ficar olhando investimento, ninguém está aqui para ficar só olhando investimento, ficar estudando tudo isso aí para uma ação. Aí passa um pouco, vai investir numa outra ação, que a gente tem que diversificar, e aí tem que entender todo o mercado. Não consegue. Por isso que no meu método a gente usa um passo a passo, simples, direto, funciona para mim desde 2016. Muita gente critica quando eu falo, né? Quando a gente vem para a internet, a gente tem que escutar um monte de coisa. Só que um monte de gente que criticou já veio me falar o seguinte: eu estou adotando essa estratégia porque eu não dei conta de querer aprender tudo. E muita gente quer inventar a roda, não tem o resultado que eu tenho desde 2016. Foi crescer minha renda passiva, aumentar o patrimônio, e um sempre anda junto com o outro, né? Às vezes distorce, no longo prazo acompanha, e aí a galera gosta de complicar. Fazer o simples é o mais difícil, então na minha análise a gente faz o simples. E tem outras coisas, você pega a Vale, por exemplo, como que a Vale vai estar em relação ao crescimento dos outros negócios dela? Porque o minério de ferro ainda tem a questão do percentual de ferro, enxofre. Eu sei que se você aumenta ali um percentual, hoje é 62%, é esse preço que a gente está vendo. Agora, se você aumenta isso e você fica mais sustentável, menos enxofre, você consegue cobrar mais pelo minério de ferro. E essa onda do ESG que existe acaba sendo uma vantagem. E a Vale, ela tem uma grande vantagem em cima disso em relação às outras empresas do mundo. Só uma observação que eu coloquei aqui, acabei não falando. Por exemplo, o custo de produção do minério de ferro da Vale, no site dela, está em torno aí, mostrou que está em torno de $58, tá? É uma das empresas que tem o menor custo possível, menor custo de produção, né? Porque produção a gente fala extração, logística, transporte, tudo, o custo dela mesmo para poder vender. E aí quanto mais o minério de ferro subir, maior a margem. E qual que é o cenário? Se o minério de ferro, que hoje está 112, cair até $58, que seria um preço extremamente baixo, lembrando que o mínimo aqui foi 38 por um período bem curto, a Vale ainda, mesmo assim, não estaria no prejuízo. E aí, mas com certeza iria derrubar muito a cotação. E aí vai entrar no que eu vou falar daqui a pouquinho, que seria a minha estratégia para poder comprar Vale. Porque antes a gente vai dar uma olhada em múltiplo, tá? Que a gente está falando de preço de Vale, eu acho que é importante dar uma olhada nos múltiplos. Mas, já alertando, aqui mostra pra gente que ela está em linha ali com a questão da cotação do minério de ferro e a cotação da ação. Você vê que ela está em linha com tudo que está acontecendo. Então a gente falou de múltiplo, vamos dar uma olhada nos múltiplos da Vale. A gente pega aqui, logo de cara, já vejo aqui a cotação 65,90. Vou pegar aqui, ó. E aí, principal indicador de valuation que a gente usa, né, é o PL, que é o preço sobre lucro, de 3,63, o que estaria extremamente baixo.
Qual que é o grande problema de usar o PL em empresas de commodity, empresa cíclica? Porque o PL ele pega o preço sobre o lucro, só que é o lucro dos últimos 12 meses para trás. E atrás a gente viu que o minério de ferro estava lá em cima a cotação, o lucro lá em cima. Então, quando isso aqui avançar, provavelmente esse lucro aqui, ó, ele deva cair agora mais para frente. Então vamos falar, o preço é R$ 65,90. Se ele se manter R$ 65,90 e o lucro diminuir, tá? E o lucro diminuir, hoje ele tá, o lucro por ação, vamos pegar aqui, ó. Hoje ele está aqui em 18,15. Então vamos fazer a conta aqui no Excel, acho que é mais fácil. Então a gente vê lá, R$ 65,90, que é o preço dela, e o lucro R$ 18. 18,15 para ser mais específico. Então ela está com um PL, que é um dividido por outro, né? Que nem faz do improviso mesmo, de 3,63. Se esse preço dela se manter, só que esse lucro cair de 18 por ação, ele cai para 15, por exemplo, o PL dela vai aumentar para 4,34. A empresa vai ficando mais cara, mesmo se ela não subir a cotação. Se o lucro cair muito, cai para 10, isso vai depender do minério de ferro, e estou mantendo a cotação aqui, esse PL vai aumentando. Então a gente tinha uma expectativa de recuperar o dinheiro 3,6 anos, vai aumentando conforme vai passando. Qual que é a grande sacada aqui de investir na Vale, então, se é tão difícil ficar prevendo esse futuro, já que commodity varia para cima e para baixo? Então qual que seria o cenário ideal para comprar Vale? Quando o minério de ferro cai muito, vamos supor que ele chega a 38, a gente compra Vale, minério de ferro subiu, cotação tende a subir, dividendo vai distribuir para caramba porque vai ter bastante lucro, igual aconteceu, e aí acabou chegando no topo lá, o minério chegou a R$200, provavelmente ele vai voltar para uma média, que está ali na casa de 100, 120 dólares, né? E 200 dólares, na verdade, eu falei quando o minério de ferro chegar. Minério de ferro falando em dólar, a cotação da Vale em reais acaba misturando. Mas o ideal o que é? Comprar lá embaixo, quando o minério subir, vender em cima, o que é uma beleza na teoria. Na prática, como que eu faria se eu fosse investir em Vale? Lembrando que eu não invisto em Vale, tá? Mas eu acredito que é uma empresa que é muito promissora. Não acho que está barato, mas é uma empresa muito promissora aí pro longo prazo. Não que ela vai explodir, mas que ela vai dar a demanda pelo aço não vai acabar. Então ela vai conseguir entregar o resultado aí ao longo do tempo. Essa é uma opinião minha, não é uma certeza. E como que eu montaria a posição na Vale se eu fosse investir hoje? Através da estratégia que eu uso. Vou mostrar um pouco dela aqui. Tá, primeira coisa que eu faria. Eu pegaria o objetivo que eu quero em Vale na minha carteira. O objetivo de percentual da minha carteira. Vamos falar aqui, 3%. Vale na minha carteira não seria mais que 3% se eu colocasse. Devido a empresa cíclica, commodity, eu acredito que não é uma empresa tão segura assim para se ter na carteira, embora é uma excelente empresa. Então 3%, defini aqui. Vamos supor que a minha carteira é 50 mil reais de ações, e aí 3%, R$ 1.500 é o valor que eu quero ter em Vale na carteira. Então a posição atual, na cotação que está, seriam 23 ações a R$ 66, estaria ali R$ 1.518. Essa aqui seria a minha posição em Vale, ia montar essa posição em Vale aí 3%. Beleza. Primeira situação, minério de ferro cai bastante. E o que aconteceu? De 66, estou chutando aqui, ó, a cotação da Vale, vamos supor que o minério caiu muito, a cotação veio para R$ 10. O que aconteceu? As 23 ações, né, acabou virando uma posição de R$ 230. Os meus 1.500 virou 230. O que eu faria nesse caso aqui? Um aporte, vamos supor que tivesse o aporte total, se não poderia ser aos poucos, um aporte de R$ 1.270 a R$ 10 daria 127 ações, que faria, na soma, né, voltar lá para os R$ 1.500 de posição. Então eu perdi, bom, entre aspas, o dinheiro aqui, porque não vendeu, mas caiu a cotação, a posição caiu, ficou bem menos do que os 3%, eu compraria a diferença para chegar aqui nos 3% que eu quero. Quando o tempo passa, se a gente acredita nessa tese que o minério de ferro cai e depois ele volta, que ele é cíclico, que é uma commodity, e acreditando nisso,
dando certo essa nossa tese, o minério de ferro sobe muito, a cotação da Vale sobe pra caramba, chutei aqui R$90, a gente viu que ela bateu bem mais que isso, R$90, e aí a minha posição, com o meu número de ações aqui, 150 ações, vezes os R$90, iria para R$13.500. Tá? Nisso aqui recebeu dividendo por meio, estamos ignorando aqui só para você entender a estratégia. Nisso aqui, por ser uma empresa de risco, eu sou contra esse negócio de ficar vendendo, rodando patrimônio, isso aí é a pior coisa que tem. Mas numa empresa de risco, quando estoura muito o excedente ali, quando tem muito excedente em relação ao que eu quero, ao que eu determinei, eu venderia sim esse excesso e investiria em outra empresa ali da carteira que estaria para trás em relação ao meu percentual, faria esse rebalanceamento. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, vamos supor que ao contrário, o minério de ferro subiu, então foi tudo, então bateu a cotação da Vale lá para 150 conto, eu fui para 3.450, as 23 ações. Faria a venda do excedente, né, que seriam 13 ações, e ficaria ali com 1.500 com 10 ações. Aí se passa o tempo, a cotação acontece dos 150, ela começa a cair para 120 ou para 80 que for, vai acontecer a mesma coisa. Vai começar a descer a minha posição, ficar devendo em relação ao meu objetivo, e aí eu vou fazer o aporte para poder completar. É uma maneira de automatizar, entre aspas, isso é a minha planilha, dentro do nosso treinamento mostra isso, de você estar aportando sem ter que ficar adivinhando para onde vai cada coisa. Lembrando sempre que o que manda muito é o percentual que você definiu lá atrás. É isso que vai estar fazendo você comprar barato, você comprar caro uma empresa na hora de fazer a escolha pela planilha, tá? Bom, antes da conclusão, só pedir seu like se o vídeo está fazendo sentido, se você está gostando, assim o YouTube entende que está sendo relevante para você e aí vai esparramar para mais pessoas para levar conhecimento para todo mundo e ajuda o canal a crescer também. Como conclusão, se eu fosse investir em Vale hoje, eu montaria a minha estratégia dessa maneira, percentual pequeno, e aí eu não ficaria igual louco querendo analisar minério, analisar uma porrada de coisa. Ah, analisou a Vale dentro daqueles passo a passo antes do valuation, fez sentido? Determino o percentual, faço isso para todas as ações da minha carteira, trago isso desde 2015 e 2016 e isso me gera hoje uma renda que me dá muito conforto. Não pela renda, me dá muita tranquilidade. A renda já me dá segurança, mas eu continuo trabalhando, não vivo de renda ainda, mas estou cada vez mais próximo aí, fazendo o simples, gastando pouco tempo para poder investir nas ações, escolher as ações, porque eu tenho um método ali que consegue me nessa direção. Se quiser conhecer, vou deixar o convite, tem um link aqui embaixo na descrição, só entrar, qualquer dúvida, me chamar. Beleza? Vou ficando por aqui, valeu!